Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Marco Antônio e esse aqui é um vídeo da série de vídeos que a gente vai ter resolvendo a apostila de AutoCAD que foi fornecida para vocês. Esse aqui é o vídeo referente ao exercício 2 da nossa apostila. Se você ainda não resolveu do exercício 1, você pode clicar em algum lugar aqui dessa tela que vai aparecer o link para que você tenha acesso ao vídeo do exercício 1. Resolveu do exercício 1, aí sim você pode seguir para resolver do exercício 2. Grande parte de alguns conteúdos que a gente tem do exercício 1, a gente vai tomar agora no exercício 2. Então eu vou pedir que primeiro você se inscreva no canal, depois você deixa o like que vai me ajudar muito. Se você tiver alguma dúvida, meu e-mail vai estar aqui embaixo, só escrever o e-mail que eu prometo que eu respondo para você o mais rápido possível e bora lá para o nosso vídeo. Então eu estou aqui com o meu AutoCAD 2026, e a gente vai ver alguns comandos que são importantes. Na aula do exercício 1 a gente viu o comando Line, Polyline, Join, Explode e a gente viu o comando Mirror também. Quais são os comandos que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje vai ser uma enxurrada de comando, tá? Para a gente retomar. Quais são os comandos? A gente vai ver o comando Move, que é o comando de movimentar, certo? Movimentar um determinado desenho. A gente vai ver o comando M2P, que é o comando Middle Between Two Points. Vocês vão entender daqui a pouquinho. A gente vai ter o comando Fillet. A gente vai ter o comando Offset, também que a gente vai utilizar. Teremos o comando Rec, que é o comando Rectangle, certo? A gente também vai ter o comando Circle, vai ter o comando Arc. A gente vai ter uma série de comandos para que a gente possa mexer na aula de hoje, certo? Então, a gente já viu alguns, agora a gente vai introduzir mais 7 comandos para que a gente vá se familiarizando. Lembrando que, quanto mais comandos a gente souber, quanto mais ferramentas, mais ágil a gente vai ser, mais rápido vai ser o nosso desenho e a gente vai ter mais sacadas na hora de resolver o exercício. Tranquilo até aí? Então, bora lá. Então, eu estou aqui com o meu AutoCAD aberto, certo? E aqui a gente vai começar a fazer o nosso desenho. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo o gabarito. Eu vou deixar o gabarito aqui para facilitar para vocês. E do lado direito a gente vai ter o meu desenho, certo? Então, o primeiro comando que eu vou utilizar é o comando Line. Vou digitar Line e vou dar um Enter. Prontinho. Line, Enter. Eu vou clicar aqui, jogar para baixo e vou colocar a medida de 60. 60, Enter. Prontinho, tem aqui a medida de 60. Depois eu vou jogar para a minha direita. Na minha direita, 70, Enter. Subo, 60, Enter. Depois que eu cheguei no 60, eu vou dar um ESC. Por que eu vou dar um ESC? Porque agora eu quero apresentar para vocês um outro comando, que é o comando de arco, certo? Se vocês forem aqui na parte superior, vou dar um zoom para vocês verem. Aqui a gente tem o comando Line, que a gente já viu, o comando Polyline, que a gente já viu, e agora a gente vai adentrar um pouquinho aqui no comando Arc, que é o comando de arco, certo? Que a gente vai conseguir definir essas semicircunferências. Tranquilo até aí? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos ver aqui, clicar nessa setinha, ela vai mostrar uma série de possibilidades para que a gente comece a desenvolver esse arco. Quando a gente olha, a gente se assusta um pouquinho, mas vamos dar uma olhada. Ó. Start, Center, End, ou seja, o desenvolvimento do meu arco ele vai ser dado pelo começo, depois pelo centro e depois pelo final. Start, Center, Angle é o começo, centro e angulação. Start, Center, left, que é a medida. E aqui a gente tem várias outras possibilidades. Eu habituei a utilizar esse aqui, ó, Center Start End, certo? Eu acho que nesse Center Start End, ele vai mostrar uma série de erros que possa estar aparecendo no seu desenho. Então eu vou utilizar esse. Se você quiser utilizar um outro, também pode utilizar outra forma de desenho. Então, vou clicar aqui Center Start End. E eu vou clicar aqui no centro dentre esses dois pontos. Mas, professor, eu não tenho exatamente o ponto para que eu possa pegar para conseguir fazer essa definição do meio dele. Então, aí eu vou mostrar para vocês um outro comando que eu adoro, que eu uso o tempo inteiro, que se chama comando M2P. Vou digitar para você. M2P. Que comando é esse, professor? É um comando que a gente utiliza para definir o meio entre dois pontos. M2P é uma sigla que se refere the middle between two points, certo? Ou seja,
Eu consigo definir o meio exato daqui? Não, não consigo definir o meio exato. Professor, eu não posso ir pelo olho? Não, não pode. Precisa ser um desenho exato, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou digitar M2P. O que ele vai pedir? Ele está falando assim, Marco, onde é que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é esse. Marco, onde é o segundo ponto? O segundo ponto é esse. Pronto, tenho aqui o meio. Simples, né? Então aqui eu vou clicar no começo do meu arco. Cliquei aqui no começo do meu arco e vou jogar meu cursor. Olha só, aqui ele está indo para baixo e quando eu jogo ele para cima ele não vai. O que eu tenho que fazer, professor? Ctrl. O Ctrl vai inverter, certo? Ctrl. Olha só. Foi. Vou clicar aqui. Prontinho. Fiz o meu arco superior. Tranquilo? Se tiver dificuldade, para o vídeo, volta e reassiste. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou introduzir mais um outro comando, que é o comando circle, certo? Então eu vou estar aqui, ó, circle, para vocês verem. O que eu vou fazer aqui? Digita circle, dá um enter. Vou colocar aqui, ó, vou passar o meu cursor nessa semicircunferência que a gente fez. O que ela vai mostrar aqui? O centro da minha circunferência. Vou clicar aqui no centro da minha circunferência e vou colocar a medida do raio, tá? A medida do raio. Aqui, no caso, o raio tem a medida de 20. 20, Enter. Prontinho, fiz o meu raio. Tranquilo, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui o meu retângulo, que é o retângulo daqui de baixo. O que eu vou fazer aqui? Rec de retângulo. Professor, que comando é esse? É o comando que a gente utiliza para fazer um retângulo. Então, eu vou digitar rec, vou dar um Enter. E agora eu vou colocar as medidas do meu retângulo. Quais são as medidas do meu retângulo? As medidas do meu retângulo são 50 por 15. Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, eu vou botar aqui a medida de 50. Depois de colocar 50, eu vou vir com a vírgula. Vírgula. E aqui embaixo, ó, ele já aparece a minha outra medida que eu vou colocar, que é a medida de 15, e eu vou dar um Enter. Prontinho, tem o meu outro retângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar. Para isso, eu vou retomar aqui, ó, aquele outro comando que a gente viu em sala de aula, que é o comando move, que é para movimentar, simples assim, certo? Então, eu vou dar um move, vou clicar aqui embaixo e vou colocar aqui na parte inferior. Posicionei. Qual é a distância que eu tenho do retângulo para essa linha daqui? 15. Então, eu vou selecionar o meu retângulo, move, vou dar um Enter. Vou subir com a medida de 15 e vou dar um Enter. Prontinho, coloquei. Vamos verificar aqui todas as informações para ver se estão corretas. Aqui na parte superior tem measure, tá vendo? Putz, aqui, measure. Aqui eu vou colocar a distância e vamos verificar. Aqui tem que ser 15. Quanto é que tem aqui? 15, tá certinho. Vamos verificar aqui também, ó. Daqui para cá tem quanto? 10, tá certinho. Se você for verificar, você vai ver que o nosso desenho está 100% correto. Tranquilo até aí? Então, conseguimos resolver o primeiro desenho do exercício 2 da nossa apostila. Vamos agora para o segundo desenho do exercício 2 da nossa apostila. Quando vocês olham, geralmente os alunos se assustam porque tem muitas informações, mas vocês vão ver que passo a passo a gente vai conseguir resolver, principalmente por conta dos comandos que a gente viu nessa videoaula e na videoaula do exercício 1. Tranquilo? O que a gente vai ver agora? A primeira coisa que eu vou fazer é desenvolver um grande retângulo. Professor, qual a medida desse retângulo? A medida desse retângulo é 144 por 108. Tá todo mundo conseguindo observar? Muito bem. Então, eu vou digitar aqui REC no meu teclado, vou dar um Enter. Eu vou clicar aqui e vou arrastar. A primeira medida que eu vou colocar é 144. Depois disso, eu vou clicar Enter? Não, vou clicar vírgula. Vírgula. E depois a medida, que é 108. E vou dar um Enter. Prontinho. Já tenho aqui o meu retângulo. Depois do meu retângulo, eu vou vir aqui e vou selecionar ele. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? Então, vou dar um spoiler aqui para vocês. Quando a gente faz, a partir do comando REC, o comando retângulo, é como se a gente estivesse utilizando o comando polyline. O que é o comando polyline mesmo, professor? Que a gente fala isso no exercício 1. É apenas um único segmento de reta conectado. Ele vai estar 100% conectado. Como é que a gente faz para soltar essas linhas? No comando explode, ou seja, X de explode. Vou dar um Enter. Prontinho, vou ter linhas soltas, olha só. Linhas todas vão estar soltas. Tranquilo até aí? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um outro comando chamado offset. É um comando um pouquinho complexo. E eu vou utilizar um círculo para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, eu vou botar aqui um circle, e vou clicar aqui.
um circle. Vamos imaginar que eu quero criar um outro círculo, exatamente nessa posição, só que ele um pouquinho maior, ou até mesmo um pouquinho menor. Como é que eu posso fazer isso? Ó, eu vou digitar offset no meu teclado, vou dar um enter, e vou colocar a medida que eu quero. Eu quero que ele se distancie do meu desenho original. Quantas unidades de medida? Eu quero que se distancie 10. Então, eu vou digitar 10 e vou dar um enter. Se eu clicar no meu círculo, cliquei no meu círculo, ó, eu vou gerar uma outra circunferência utilizando desse mesmo centro, certo? E distante 10 unidades de medida. Ou até mesmo, ó, para dentro, certo? Então, o offset é um comando de cópia, de certa forma, porque ele se nutre de um desenho base para criar uma outra réplica. Isso vai acontecer, por exemplo, também se eu for utilizar o comando line. Então, eu tenho aqui o comando line e eu vou dar um offset de 10. Olha o que vai acontecer. 10, 10, 10. Eu vou colocar cópias em um determinado distanciamento. Deu para entender? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar essa linha inferior e vou dar um offset de 18. Cliquei na parte e subi. Prontinho, consegui resolver isso, certo? A mesma coisa vai acontecer com a minha medida de 18 na vertical. Ou seja, eu vou vir aqui no offset de 18 de novo e eu vou clicar aqui, ó. Prontinho, na medida de 18. Depois eu vou fazer uma outra cópia, ó. Puc, cliquei, joguei para minha direita. Até aí, tranquilo. Depois eu vou dar um offset de 27. Vou dar um enter, clico aqui, jogo para minha direita. Deu para entender até aí? Qual é a outra medida que a gente vai fazer agora? A medida de 9. Por que 9? Porque a gente vai espelhar, lembra disso? Offset de 9 daqui para cá. Não só esse offset a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o offset na horizontal. Offset de 9 de novo, daqui para cá. Percebam o que eu vou fazer. Agora, a gente vai conhecer um novo comando que é o comando fillet. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O fillet que está aqui em cima, vou clicar no fillet. E aqui eu vou clicar em múltiplos, ó, multiple. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar nas linhas que eu quero que permaneça. Essa linha eu quero que permaneça, junto com a linha que eu quero que permaneça aqui. Prontinho. Eu quero que essa linha permaneça, junto com a linha de baixo que permaneça. Prontinho. Eu venho daqui para cá também. Tá vendo que eu já estou conseguindo fazer? Essa linha aqui, ela sumiu, tá? Não tem problema. Eu posso vir aqui de novo, ó, e redesenhar ela, tá? E eu venho aqui na horizontal com a vertical. Prontinho. A fillet da horizontal com a vertical vai estar aqui também. E aqui, que ela sumiu, eu vou redesenhar ela, não tem problema. E o fillet da vertical com a horizontal. Isso aqui é uma linha de apoio, eu não estou utilizando ela, certo? Eu vou deletar. Como é que eu vou fazer agora? Vou selecionar a minha parte inferior e vou dar um mirror. Olha só, mirror daqui para cá. Vou digitar, vou clicar aqui em não. Prontinho, tem a minha parte de baixo. Tranquilo, né? Então, quais foram os comandos que a gente viu aqui? A gente viu offset, a gente viu line, querendo ou não, né, porque é uma forma de desenho, e a gente viu também o comando fillet, que é um comando que a gente tem para conectar linhas. Olha só, se eu tenho uma linha para cá e uma outra linha para cá, eu posso clicar em fillet e conectar essa com essa. Ó, ela vai se estender, permitindo o encontro entre essas linhas. E foi isso que eu fiz aqui para conseguir criar essa parte inferior do desenho. Tranquilo até aí? Vamos seguir agora com o nosso desenho. Eu vou fazer aqui de uma forma que a gente vai conseguir ter acesso a vários tipos de comandos diferentes, tá? Não necessariamente a forma mais simples que tem de fazer, mas é a forma que a gente tem para que a gente tenha contato com diferentes tipos de comando. Tranquilo até aí? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é uma circunferência, tá? Eu vou vir aqui na minha circunferência e vou digitar circle para fazer a circunferência e vou dar um enter. Percebam, eu vou colocar o meu cursor, apenas o meu cursor aqui em cima. Deixei ele lá. Vai aparecer aqui o endpoint, vocês estão vendo? Eu vou vir sem clicar, não vou fazer nada, só vou jogar o meu mouse para cima, ó. Ele vai traçar essa linha guia verde que vai estar aí. Aqui eu vou colocar a medida de 36, que é a medida do distanciamento. 36, 36, enter. Prontinho, ele já vai posicionar aqui uma semicircunferência distante de 36 unidades de medida, certo?
que eu vou fazer agora? Vou colocar a medida do raio. Ali no desenho, está dizendo que o raio, que o diâmetro é 36, mas eu preciso colocar a medida do raio, ou seja, 18. 18, Enter. O que é importante que vocês tenham noção, que o 36 que eu dei para iniciar essa circunferência foi daqui, mas o 36 não é daqui, o 36 é daqui. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha circunferência, vou dar um Move, que a gente já viu ele, vou clicar ele aqui e vou subir ele, ó, alinhado com essa linha que está na horizontal. Prontinho. Consegui colocar a circunferência, agora sim, no local correto. Vamos verificar se está no local correto mesmo. Vou dar um Measure aqui, ó. Vou vir do centro da circunferência até aqui, ó, 36. Tá certinho. Tranquilo até aí? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora o retângulo que está aqui em cima, certo? Tem um retângulo aqui em cima. A mesma coisa que a gente vai fazer agora, tá? Vou vir no comando REC de retângulo, vou dar um Enter. Vou passar o cursor aqui no centro da minha circunferência e vou estacionar o meu mouse. Vou jogar o meu mouse um pouquinho para cima, ó, joguei ele um pouquinho para cima. E a medida dele é 40,5. Vou colocar aqui, ó, 40,5. E agora eu vou definir as medidas do meu retângulo. Quais são as medidas do meu retângulo? Ele tem 18,9, Enter. Prontinho, eu tenho aqui esse retângulo na medida. Não está exatamente correto. Como é que eu faço para saber que ele está exatamente correto, professor? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um Move, vou clicar no centro do meu retângulo, ó, PUC, no centro do meu retângulo. Posso posicionar ele aqui no centro da circunferência e, de novo, repetir o processo para colocar ele a 40,5. Prontinho. Ele vai estar aí o retângulo na parte superior. Professor, tem outras formas de fazer? Tem várias outras formas de fazer, inclusive bem mais simples. Mas eu só quero que a gente pratique cada vez mais o AutoCAD, tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar repetir a circunferência e o retângulo? Não. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Seleciona a circunferência e o retângulo. Vou digitar CP no meu teclado, que é o comando de cópia, certo? Que é o nosso Ctrl C. Vou dar um Enter. E eu vou clicar exatamente em uma determinada posição, que é aqui, ó. Vou clicar aqui. Cliquei. Tô com o meu desenho aqui. Vou jogar ele aqui. E vou jogar ele aqui. Prontinho. ESC. Terminei meu desenho. Simples assim. Então, a gente terminou os dois desenhos do exercício 2. Se tiver alguma dúvida, volta lá pro desenho. Ou se tiverem acesso a mim, me procurem para que a gente possa conversar. Se não, tem o meu e-mail aqui embaixo, pode me escrever o meu e-mail e ter acesso para a gente tirar todas as dúvidas. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo exercício. Tchau, tchau!